Olá, meu nome é Érica Zemuner, sou fisioterapeuta, especialista em fisioterapia dermatofuncional, fisioterapia musculoesquelética e acupuntura. Sou consultora científica da Ibramed, indústria brasileira de equipamentos médicos. Bem, vou agora apresentar o equipamento Sonopulse 2 Combined Therapy. Um equipamento que pode ser utilizado como terapia combinada. Sonopulse 2 é um recurso gerador de ultrassom na frequência de 1 e 3 MHz e correntes elétricas de média frequência bidirecionais, como a corrente russa, corrente interferencial, e correntes unidirecionais, uma corrente polarizada e corrente de alta voltagem. O equipamento pode ser utilizado tanto na área da reabilitação física como na fisioterapia estética. Será empregado em afecções inflamatórias reumáticas, neuromusculares, ortopédicas, traumáticas, em transtornos circulatórios, pós-operatórios e fibroses. Na área da estética, atende afecções de pele como celulite e gordura localizada. Permite também tratamentos como fono e iontoforese. O Sonopulse 2 dispõe de um cabeçote com era de 10 cm² e potência efetiva de saída de 20 watts de ultrassom. Este mesmo transdutor permite a emissão das correntes elétricas, podendo atuar como eletrodo. Desta forma, o equipamento fornece a opção de tratamento isolado com ultrassom somente, correntes elétricas com seus respectivos eletrodos e também a opção da terapia combinada. O que é a terapia combinada? Quando utilizamos dois recursos ao mesmo tempo, no mesmo local de tratamento. Normalmente, a associação do ultrassom com uma corrente elétrica. A combinação dos recursos aperfeiçoa os resultados de tratamento, integrando os efeitos analgésicos, motores e circulatórios das correntes com os efeitos térmicos e mecânicos do ultrassom. A corrente será estipulada de acordo com o objetivo em questão. Como disse anteriormente, as correntes elétricas, a corrente russa, com frequência portadora de 2.500 Hz, com ondas senoidais, simétricas e bifásicas, modulada em bursts de baixa frequência, será indicada para fortalecimento e tonificação muscular. A corrente interferencial também com ondas senoidais, simétrica e bifásica, com escolha de frequência de 2, 4 e 8 kHz, será selecionada para finalidades de fortalecimento, analgesia e drenagem linfática. Já as correntes polarizadas, a corrente polarizada com ondas monofásicas, pode nos servir para a permeação de princípios ativos incorporados na substância gel com o fenômeno da iontoforese. E a corrente de alta voltagem, com dois pulsos gêmeos monofásicos, será usada em caso de cicatrização, analgesia e redução de edema. Bom, agora eu vou mostrar o Sonopulse 2. Para usar o equipamento, basta ligá-lo em sua porção traseira e automaticamente o visor luminoso acenderá, mostrando as modalidades e os parâmetros. Aqui no visor temos a porção superior com as correntes elétricas, corrente russa, corrente interferencial polarizada e alta voltagem, também chamada high volt, com os seus parâmetros. E abaixo encontramos o ultrassom também com seus parâmetros a selecionar. Abaixo do visor luminoso temos as teclas 7+, 7-, Back e Next. As teclas 7+, e 7- servem para alterarmos as modalidades ou então para mudarmos os parâmetros de forma crescente na tecla 7+, ou então decrescente 7-. Para mudarmos de ícone e selecionarmos, basta clicarmos nas teclas Back e Next. Next, avançamos e Back, retrocedemos. Assim que fecharmos os parâmetros, aperta a tecla Start e automaticamente o cronômetro do equipamento será ativado. O equipamento também oferece uma tecla de programa, onde temos protocolos pré-estabelecidos. São mais de 50 protocolos na área da reabilitação física e estética.
Além desses protocolos, temos também 10 protocolos particulares. Esses protocolos fazem com que os parâmetros selecionados, de acordo com o objetivo de tratamento em questão, fiquem memorizados no equipamento. Assim, eu posso utilizá-los numa próxima sessão ou então mudar de acordo com o meu objetivo do dia. Bom, para usarmos então a corrente russa do equipamento, seleciono a modalidade russa e aqui temos o modo da corrente. A corrente russa será utilizada para finalidade de fortalecimento, tonificação muscular e transtornos circulatórios, empregada tanto para tratamentos na fisioterapia, como tratamentos estéticos, no caso de flacidez muscular. Para esta finalidade, então, selecionaremos o modo contínuo, emissão constante e contínua, e o modo sincronizado e recíproco. Modo sincronizado, a emissão da corrente entra nos dois canais de forma simultânea, ou recíproco, emissão da corrente alternada entre os canais 1 e 2. Quando entramos com os modos sincronizado e recíproco, encontraremos aqui as envoltórias Rise, On, Decay e Off. Rise é o tempo de subida da corrente. Aqui a corrente ela entra de forma constante, partindo de um repouso para uma contração mínima, chegando até uma contração máxima. Tempo On é o tempo de sustentação. É onde a corrente ela permanece constante, mantendo em contração máxima. Tempo Decay é o tempo de descida da corrente, aonde parte de uma contração máxima para uma contração mínima até chegar ao repouso, e o tempo off é o tempo onde temos a corrente nula, tempo de repouso. Além desses parâmetros, a frequência modulada. A frequência modulada, ela está entre 1 a 100 Hz e de acordo com o tipo de fibra muscular. Queremos recrutar fibras musculares do tipo 1, fibras tônicas, fibras de resistência, ou então tipo 2, fibras fásicas. Para selecionarmos tipo 1, normalmente usamos frequências entre 20 a 40 Hz. E no caso de fibras fásicas, utilizamos frequências acima de 50 Hz. E o tempo de aplicação, dado em minutos, selecionamos de acordo com o tratamento. A partir do momento que seleciono todos os parâmetros, tenho as intensidades, canal 1 e canal 2, que darei conforme o limiar motor de cada indivíduo. A corrente interferencial é uma corrente empregada com o intuito de fortalecimento, analgesia e drenagem de edemas. Opera em frequências de 2, 4 e 8 kHz. A corrente interferencial apresenta aqui duas formas de tratamento. Podemos utilizá-la da forma bipolar, quando utilizamos um ou dois canais de forma independente, em áreas menores de dor e dores localizadas, ou então a forma tetrapolar. Forma tetrapolar, utilizamos os dois canais dependentes um do outro, usando em áreas maiores de dor, dor localizada, no caso do modo normal ou manual, ou então o tetrapolar auto-vetor, aonde colocamos em áreas maiores de dor, dores difusa, para que ocorra então uma varredura com a corrente. Na forma da corrente interferencial bipolar, podemos não só utilizá-la para analgesia, mas também para contração muscular. Neste caso, selecionamos o modo sincronizado ou recíproco, da mesma forma que usamos na corrente russa, com as suas envoltórias, e aí colocamos a frequência modulada em 2 kHz. Já para tratamentos de dor, usamos o bipolar contínuo ou então o modo tetrapolar. Selecionamos aqui a frequência de 4 ou 8 kHz. Aqui nós temos frequências de acordo com o conforto. Sabemos que quanto maior a frequência, maior o conforto do estímulo. Então aqui cabe ao terapeuta selecionar a frequência desejada, de 4 ou 8 kHz.
Além da frequência portadora, temos também a frequência modulada, a AMF, amplitude modulada de frequência. Aqui selecionamos a AMF de acordo com a finalidade analgésica, quando tratamos em analgesia, mecanismos de comporta ou então liberação de endorfina, ou então selecionamos, no caso de contrações musculares, selecionando assim tipos de fibra 1 ou 2. Na corrente interferencial também temos o sweep mode, que é, na verdade, um modo de varredura. Como a corrente interferencial, pelo nome já diz, sofre interferências de correntes de baixa e média, temos aqui um tempo para esta variação. Este tempo determinado pelo equipamento de 1 para 1, mostrando aqui a forma quadrada. A cada 1 segundo teremos esses picos de variações, partindo da MF básica para uma MF máxima. Aqui usamos mais em tratamentos crônicos avançados. O tempo de 5 para 1 para 5, aonde temos aqui a forma trapezoidal, 5 segundos de AMF básica, temos 1 segundo para mudarmos e chegarmos no pico de variação e mantermos 5 segundos aqui nesse pico máximo, e assim sucessivamente. E de 6 para 6, na forma triangular, aqui as variações acontecem nesses segundos. Como disse, a corrente interferencial, ela serve para não ter a acomodação, e para isso nós usamos o delta AMF. Então esses picos de modulações, ou melhor, esses picos de variações, como comentei, quem é responsável por isso é o delta AMF, que selecionamos aqui de acordo com os parâmetros para cada finalidade específica. Tempo de aplicação dado em minutos, também dependendo do objetivo de tratamento, e a intensidade nos canais 1 e 2. Além da corrente interferencial, temos também a corrente polarizada. A corrente polarizada tem sua importância pelo fenômeno produzido chamado iontoforese. É uma corrente monopolar, ou seja, as cargas elétricas do mesmo sinal se deslocam para o mesmo sentido com intensidade fixa, promovendo efeitos polares no tecido corpóreo. Através do princípio de eletrorrepulsão, onde cargas iguais se repelem e cargas opostas se atraem, ocorre a transferência de princípios ativos através da pele, definindo-se como iontoforese. Para isso, será necessário o uso de uma substância polarizada à base de gel com ativos. Para usarmos a corrente polarizada, serão necessários os seguintes parâmetros. Seleciono a corrente, coloco a polaridade definida, positiva ou negativa, seguindo a mesma polaridade do gel do princípio ativo. Tempo de aplicação ajustável no equipamento está na faixa de 1 a 30 minutos e a intensidade medida em miliamperes. Será de acordo com a tolerância de formigamento do indivíduo tratado. A corrente alta voltagem, também chamada high volt, é uma corrente de forma de onda monofásica de pico duplo com duração fixa em microsegundos. É considerada uma corrente polarizada de estimulação pulsada de voltagem alta. A corrente alta voltagem é indicada para modulação da dor, cicatrização de úlceras cutâneas e drenagem de edema. Para utilizá-la, devemos selecionar da seguinte forma. Colocamos alta voltagem, modo contínuo, quando queremos uma emissão constante e contínua, no caso de tratamentos de cicatrização, no caso de edemas, no caso de analgesia, e colocamos a polaridade específica de acordo com o tratamento em questão, positiva ou negativa. Além do modo contínuo, encontramos aqui o modo sincronizado, também com a polaridade a definir, positiva ou negativa. O modo sincronizado, aparecerão as envoltórias, rise, on, decay e off, já mencionadas anteriormente, e a frequência modulada. Essa frequência também será determinada de acordo com o tratamento.
analgesia, cicatrização ou redução de edema. Tempo de aplicação dado em minutos e a intensidade em voltagem. O equipamento também oferece o tratamento por terapia combinada. Aqui utilizamos uma das correntes elétricas com ultrassom. Podemos então usar o ultrassom combinando com a corrente russa, o ultrassom com corrente interferencial, ou então com a corrente polarizada ou alta voltagem. Os efeitos serão os mesmos citados anteriormente, porém poderão ser otimizados quando associados ao mesmo tempo. Para isso, temos aqui a opção terapia combinada e quando quisermos associar a corrente ao ultrassom, somente ligo esta opção desejada. Bom, quanto ao ultrassom, podemos utilizá-lo em alguns casos, como processos inflamatórios, pós-operatório imediato e tardio, fibroses, e para isso devemos selecionar os seguintes parâmetros. Temos aqui a frequência de 1 ou 3 MHz, 1 MHz para tecidos profundos, quando queremos atingir tendões, ligamentos, cápsulas, cartilagens, músculos e ossos, e o 3 MHz para tecidos superficiais, como pele e gordura, muito utilizado na área da estética. O modo de emissão da onda será contínua, quando eu tenho aqui um efeito mecânico e térmico, e também a emissão pulsada. Na forma pulsada, os efeitos mecânicos serão mais evidentes. Nesta emissão, teremos o ciclo de trabalho de 50% e 20%, com as frequências de pulso entre 100, 48 e 16 Hz. O tempo de aplicação que será escolhido no equipamento será de acordo com a área. O cálculo é feito pelo tamanho da área dividido pela era do equipamento. No Sonopulse 2, a era de 10 centímetros quadrados. Calculamos assim o tempo, a área, dividido pela era de 10 centímetros quadrados. Quanto à intensidade, será determinada através da lesão em questão e sua natureza, aguda ou crônica. Como falei anteriormente, para utilizarmos correntes elétricas junto com ultrassom, teremos aqui a opção terapia combinada. Bom, agora eu vou mostrar um tratamento com ultrassom na área da estética. Vou tratar a gordura localizada em região de culote. Então, quais são os parâmetros aqui no equipamento? Coloco a frequência de 3 MHz, modo contínuo, aqui eu quero efeito mecânico e térmico ao mesmo tempo. A terapia combinada desligada, porque eu só vou utilizar o modo de ultrassom. E o tempo de aplicação, que é dado de acordo com a área. Então, por exemplo, se eu tenho uma área de 10 por 10, 100 centímetros quadrados, eu divido 100 centímetros quadrados pela era do equipamento, que é de 10. Então, 100 dividido por 10, eu tenho um tempo de 10 minutos de aplicação. Quanto à intensidade, colocaremos, neste caso, 2 watts por centímetro quadrado. Então, depois de selecionado, os parâmetros todos selecionados, coloco uma quantidade de gel neutro, ou então com um princípio ativo. Passo uma quantidade suficiente para que tenha uma boa absorção da onda. E aí eu dou o start. A partir daqui eu dou a intensidade do ultrassom. Em 2 watts por centímetro quadrado. Faço de forma lenta para que haja uma absorção da onda ultrassônica na região. O paciente sentirá aqui um certo calor, por conta do modo contínuo. E assim que terminar o tratamento, o tempo de aplicação, o equipamento emitirá um efeito sonoro, aonde finaliza a terapia. A intensidade será automaticamente desligada. A partir daqui, eu posso tirar o cabeçote sem nenhum comprometimento com o equipamento.
Caso queira desligar o aparelho durante a terapia, só apertar a tecla Stop e aí tiro o transdutor da minha paciente. Bom, o ultrassom ele é muito empregado em processos inflamatórios, nas suas 3 fases, na fase inflamatória, proliferativa e remodelagem. Então, como vamos utilizar o equipamento aqui? No caso de um processo inflamatório agudo de ombro, uma bursite subacromial, podemos colocar os parâmetros da seguinte forma. A frequência de 1 MHz, o modo da emissão pulsada, com o ciclo de trabalho em 50%. Frequência dos pulsos em 16 Hz e o modo terapia combinada desligado. Quanto ao tempo de aplicação, o tempo de aplicação será de acordo com a área. Então, por exemplo, se eu tiver uma área de 40 cm², divido pela era do equipamento, 10 cm². Tenho aqui um tempo de 4 minutos. Coloco a quantidade de gel suficiente na região e dou o Start. A intensidade, nesse caso, pode ser 0,5 watts por centímetro². Não esqueço de mover o cabeçote na região tratada de forma lenta, para que tenha absorção. No tempo de 4 minutos, aguardando o efeito sonoro do equipamento. Terminando, posso tirar o cabeçote da região. A corrente russa será utilizada para tratamentos de fortalecimento. Usamos na área da estética, atletas ou então em pacientes neurológicos. Neste caso, utilizamos o cabo com as extremidades banana, as duas polaridades positiva e negativa, e colocamos o eletrodo de borracha condutiva. Então, conectamos no canal e para isso eu preciso colocar o gel como meio de condução. Então, usamos o gel neutro, não usamos princípio ativo neste caso, somente para a condução da corrente. Colocamos uma quantidade suficiente nos eletrodos, sem que nenhuma parte fique sem o gel. Como coloquei aqui na região de quadríceps. Então, para tratarmos, ou melhor, fortalecermos quadríceps, coloco a modalidade russa no modo sincronizado, pois assim eu quero que os eletrodos passem a emissão, ou melhor, que emitam a corrente de forma simultânea. Então, coloco vasto medial, vasto lateral, canal 1, canal laranja, e o outro canal em reto femoral. Rise e decay de 3 segundos, tempo on de 6 segundos e o tempo off de 12 segundos. Lembrando que esses parâmetros não são para todos os tratamentos. Selecionamos esse tempo de contração para determinados tratamentos. No caso de pacientes que estão começando agora, pacientes sedentários, utilizamos tempos menores de contração para não entrar em fadiga. Se é um atleta ou então um caso de um tratamento mais avançado, utilizamos tempos maiores. A frequência aqui modulada será de 50 Hz. E o tempo de aplicação também varia de acordo com o tratamento. Podemos iniciar os tratamentos em torno de 10 a 15 minutos, ou então em tratamentos mais avançados de 20 a 30 minutos. Coloquei todos os parâmetros, a terapia combinada estará desligada, dou Start e aí a intensidade dos canais. A intensidade ela será selecionada de acordo com o limiar motor do paciente. Então, primeiro, coloco a quantidade e vou perguntando ao paciente se está agradável. Tudo bem? Além do limiar motor, eu preciso visualizar a contração para que tenha um resultado melhor.
Então, busco o conforto da paciente e também a intensidade motora visível. Notem a contração muscular toda vez que entra a corrente. Tá agradável? Então, tem que ser uma intensidade suportável ao paciente, mas, ao mesmo tempo, eu preciso visualizar a contração. É importante também notarmos a posição dos eletrodos. Podemos colocar em pontos motores específicos ou então no ventre muscular. Como o quadríceps é uma musculatura grande e os eletrodos também são grandes, em algumas situações o eletrodo ele fica em toda a região de ventre muscular. A forma de aplicação não altera. Visualizamos assim a contração. Posso associar também à estimulação elétrica a contração voluntária. Então, peço para a paciente fazer uma contração isométrica, juntamente com a eletroestimulação, e assim a gente recruta mais unidades motoras. Ou então, posso também colocar uma carga na paciente para que ela possa realizar o movimento juntamente com a estimulação elétrica. Recruto ainda mais unidades motoras. A corrente russa também dispõe do modo de emissão de corrente recíproca, aonde a corrente sairá dos canais de forma alternada, muito usado em tratamentos em músculos agonistas e antagonistas. Exemplo aqui dos músculos flexores e extensores de cotovelo. Posso também utilizar para ganho de força e amplitude de movimento. Para isto, o tempo off não necessariamente deverá ser igual ou maior ao tempo de sustentação. Como estou tratando de grupos musculares distintos, o tempo de repouso pode ser menor, para que possamos agilizar no nosso tratamento. Notem que a intensidade ela deve ser suportável ao paciente, mas também devo observar a contração visível. Quando quero amplitude de movimento, peço para o paciente realizar o movimento simultâneo. Então, ela realiza a contração, ganho fortalecimento, recruto mais unidades motoras e, ao mesmo tempo, ganho a amplitude de movimento de forma voluntária. Toda vez que entra a eletroestimulação, a paciente realiza o movimento junto. Neste caso, usamos os eletrodos autoadesivo. Este eletrodo não dispõe na lista de acessórios do equipamento. Podemos adquiri-lo à parte. Este tipo de eletrodo ele é muito prático em tratamentos onde o paciente realiza o movimento. Assim, eu não tenho o desconforto do eletrodo caindo por conta do meio de contato à base de gel. A corrente interferencial ela pode ser utilizada para fortalecimento. Nesse caso, usaremos da seguinte forma: a corrente interferencial do modo bipolar, pois assim estou utilizando somente um canal. Posso até utilizar os dois canais, mas independentes, em grupos musculares diferentes. O modo sincronizado, se eu tivesse que utilizar aqui o músculo agonista e antagonista, colocaria no modo recíproco, assim a corrente entraria de forma alternada. Como estou trabalhando aqui somente um grupo muscular, os músculos extensores do punho, utilizarei modo sincronizado. Tempo de envoltórias, rise e decay 3 segundos, tempo on 5 segundos, tempo off 10 segundos. Lembrando que esse tempo de envoltória é individual para cada caso. Não existe um protocolo determinado para o tempo de contração. Este tempo será utilizado em cada caso. A frequência portadora de 2 kHz,
AMF, colocarei 30 Hz, porque o meu objetivo é melhorar a resistência muscular, ativando mais fibras tônicas. Sweep Mode desligado. Tempo de aplicação será de 10 a 15 minutos no início do tratamento, ou então pacientes sedentários, de 20 a 30 minutos para pacientes que já estão acostumados com a eletroestimulação e exercícios ativos. A intensidade será após o start, intensidade do canal 1, de acordo com o limiar motor. Tudo bem? E preciso visualizar a contração. Notem que o eletrodo que estou usando é um eletrodo autoadesivo. Ele não compõe a lista de acessórios do Sonopulse 2, mas eu posso adquiri-lo devido à sua praticidade. O eletrodo que vem no Sonopulse 2 é o de borracha condutiva. Para isso, preciso colocar o gel neutro, que vem também no equipamento, para poder emitir a corrente elétrica. A corrente interferencial será utilizada aqui para analgesia. Neste caso, podemos utilizar de algumas formas. Ou eu coloco corrente interferencial bipolar, onde eu posso utilizar um ou dois canais ao mesmo tempo, porém em lugares distintos, de forma independente. Por exemplo, se ela tivesse uma dor na região torácica, poderia colocar dois canais independentes bipolar, perpendicular um ao outro. Neste caso, como a dor é em região maior, posso utilizar o interferencial tetrapolar. Então, eu utilizo os dois canais, porém de forma dependente. Canal 1 perpendicular, canal 2 perpendicular, em forma de cruz. Usamos este tipo de tratamento para áreas maiores de dor. Temos aqui duas formas de tetrapolar, o normal, aonde a corrente ela entra nos dois canais ao mesmo tempo, utilizamos assim numa área grande, porém uma dor localizada. Ou então posso utilizar o tetrapolar automático, modo de varredura. Aqui eu tenho uma área grande de tratamento, porém com uma dor difusa, ou seja, uma dor onde o paciente não consegue localizar. Quanto aos parâmetros, então coloquei corrente interferencial tetrapolar no modo normal. A frequência portadora aqui de 4 ou 8 kHz, a frequência aqui dependerá do conforto do paciente. 4 e 8 kHz são frequências boas e agradáveis. Quanto maior a frequência, maior é o conforto da corrente. Aqui será opcional a frequência AMF de 50 Hz, Sweep Mode de 5 para 1 para 5 e o Delta MF de 70 Hz. Por que eu selecionei estes parâmetros? Como aqui eu quero buscar uma analgesia por mecanismo de comporta, nós temos também a analgesia por liberação de endorfina, precisamos selecionar os parâmetros de acordo com essa analgesia. Mecanismos de comporta, normalmente utilizamos frequências maiores, entre 100 e 120 Hz. Para liberação de endorfina, frequências menores, em torno de 20, 30 até 40 Hz. Como eu selecionei aqui para mecanismo de comporta, eu preciso colocar uma frequência, uma AMF, juntamente com o delta AMF, para que possa promover a soma da AMF de base, formando picos de variações. Esses picos de variações devem estar dentro dos parâmetros para o mecanismo de comporta. Por isso que foram assim selecionados estes parâmetros. E o tempo de aplicação de 20 a 30 minutos ou até buscar a analgesia para o paciente. Darei o start e a intensidade nos dois canais. O paciente relatará uma sensação de conforto. Eu busco aqui o limiar sensorial do paciente.
Então, ela vai sentir aqui um formigamento, mas um formigamento agradável. Estou utilizando eletrodos autoadesivo, lembrando que esses eletrodos não vêm no equipamento, foi opcional, para ter uma melhor aplicabilidade. A corrente polarizada ela será indicada para tratamentos onde o meu objetivo é iontoforese. Para isso, eu preciso usar os cabos com extremidades em jacaré. Aqui, o eletrodo será metal, aonde conectamos no jacaré, e a esponja vegetal. Para isso, eu preciso molhar a esponja em água filtrada e coloco o eletrodo dentro dela. Molhamos essas duas esponjas e colocamos na região. Para a iontoforese é necessário o uso de um princípio ativo incorporado em gel. Então, vou utilizar as esponjas molhadas em água filtrada, as duas esponjas, e coloco esse produto em gel somente no eletrodo ativo. O eletrodo ativo é o eletrodo com o jacaré vermelho. E o preto, ele sempre será o dispersivo. Então, molho as esponjas com água filtrada, mas coloco a substância em gel somente no eletrodo ativo, que é com o jacaré vermelho. Preciso saber a polaridade do produto. Então, como ele é ionizável, ele terá uma polaridade definida, ou positivo ou negativo, coloco a mesma polaridade no equipamento. Então, seleciono corrente polarizada, polaridade, se o produto for positivo, coloco aqui positivo. O eletrodo ativo vermelho, ele se tornará positivo e o preto se tornará, o dispersivo se tornará negativo. Caso o produto seja negativo, eu faço a inversão de acordo com o produto. Coloco o tempo de aplicação em torno de 10 minutos. E dou a intensidade de acordo com o limiar sensorial da paciente. Ela sentirá um formigamento, tudo bem? Como se trata de uma corrente polarizada, precisamos ficar atento à intensidade. Aqui ela deverá sentir somente o formigamento. Se começar a sentir pinicamento, um ardor, é sinal de que a intensidade está muito alta. Então devemos diminuir e sempre buscar este formigamento confortável ao paciente. Terminando a terapia, o equipamento ele desligará automaticamente. A corrente alta voltagem, ela será utilizada para tratamentos em cicatrização, analgesia e drenagem de edema. Neste caso, estamos simulando um tratamento para cicatrização. Para isso, utilizo o canal com 2 cabos ativos e um cabo para o eletrodo dispersivo. Quando utilizamos o eletrodo ativo, colocamos na região que iremos tratar. Como estou referindo ao processo de cicatrização, uma ferida, uma úlcera cutânea, é importante ressaltar que eu não posso colocar o eletrodo de borracha condutiva direto na pele. Eu preciso colocar uma gaze embebida em soro fisiológico para poder estar entre o eletrodo e a pele. Coloquei na região tratar e o dispersivo ficará aproximadamente 20 centímetros de distância. Lembrando que a soma dos eletrodos ativos não podem passar da distância do eletrodo ativo com o dispersivo. Aqui colocarei high volt, alta voltagem,
no modo contínuo e a polaridade negativa. Quanto à polaridade, precisamos estar ciente como que está esta ferida. Caso ela esteja infectada, eu utilizo a polaridade negativa. Se não tiver infectada e somente preciso de cicatrização, aqui eu colocarei então a polaridade positiva. A frequência modulada, ela estará em torno de 100 a 150 Hz e o tempo de aplicação 30 minutos. Dou o start, a intensidade será dada no canal amarelo, de acordo com a sensibilidade da paciente. Formigamento suportável. A alta voltagem será utilizada aqui para analgesia. Para isso, eu preciso utilizar os dois cabos ativos no local da dor e o dispersivo a 20 centímetros de distância. Como o eletrodo é de borracha condutiva, colocaremos o gel neutro para a condução da corrente. Coloco no equipamento alta voltagem, modo contínuo, eu quero a corrente entrando de forma constante e contínua, na polaridade negativa. Quanto à frequência, selecionaremos de acordo com a analgesia, mecanismo de comporta ou então liberação de endorfina. Para mecanismo de comporta, utilizarei numa frequência de 100 a 120 Hz. Caso queira liberação de endorfina, colocarei a frequência em 30 Hz. O tempo de aplicação ficará em torno de 20 a 30 minutos ou então até buscar a analgesia para este paciente. Darei o start e a intensidade no canal amarelo, de acordo com o conforto do paciente. Preciso buscar o limiar sensorial neste caso. Tudo bem? E mantenho desta forma. A alta voltagem também faz drenagem de edema. Para isso, colocamos os eletrodos ativos no local do edema. Então, simulamos aqui um edema de tornozelo, colocamos o ativo em cima da região. E o eletrodo dispersivo colocamos a 20 centímetros aproximadamente, próximo ao local do edema, no sentido do sistema linfático. Coloco aqui alta voltagem, modo contínuo com a polaridade negativa, a frequência modulada em 15 Hz e o tempo de aplicação 20 minutos. A intensidade será dada de acordo com o limiar sensorial da paciente. Tudo bem? Vou apresentar agora a terapia combinada. Aqui vou combinar o ultrassom com a corrente interferencial. Para isso, eu preciso usar o cabo único específico para terapia combinada, no caso das correntes russa e interferencial. Então, coloco o eletrodo na região para poder fechar o campo elétrico e usarei o transdutor do ultrassom. Vamos simular aqui um caso de uma distensão muscular. Então, o meu objetivo é tratar o processo inflamatório e, juntamente, utilizar os efeitos analgésicos da corrente interferencial. Para isso, seleciono da seguinte forma: corrente interferencial, bipolar, modo contínuo. A frequência portadora será de 4 ou 8 kHz. AMF 10 Hz com sweep mode de 1 para 1
delta AMF 20 Hz. E aí selecionarei agora os parâmetros do ultrassom. Frequência de 1 MHz, porque se trata de uma lesão muscular. Modo contínuo. Vou ligar a opção terapia combinada e o tempo de aplicação será de acordo com a área. Então, como aqui eu tenho uma área aproximadamente, supondo que seja de 60 centímetros quadrados, divido pela era de 10 centímetros quadrados do Sonopulse 2 e tenho um tempo de tratamento de 6 minutos. Vou usar um gel neutro para aplicação. Espalho bem o gel para ter uma boa absorção da onda ultrassônica e dou a intensidade. Clico Start. Darei a intensidade tanto da corrente interferencial, de acordo com o limiar sensorial da paciente, tudo bem? E também a intensidade do ultrassom, que aqui será de acordo com o meu objetivo em questão, de acordo com a natureza da lesão, de acordo com o grau da lesão, coloco a intensidade. Ela sentirá um formigamento no eletrodo, no transdutor, e também uma espécie de aquecimento por conta do modo contínuo. Aqui eu fecho o campo elétrico com o eletrodo da corrente interferencial, juntamente com o transdutor, onde eu tenho ondas ultrassônicas sendo emitidas, junto com a corrente fechando o campo elétrico. Faço movimentos de forma lenta durante todo o tratamento. Terminando, ele fará um efeito sonoro, desligando automaticamente as intensidades do ultrassom e da corrente interferencial. Caso queira parar a minha terapia, simplesmente aperto Stop e agora eu posso tirar o transdutor do local de tratamento. Agora eu vou utilizar a terapia combinada no caso de celulite, na área da estética. Aqui eu usarei a corrente russa, então, com o cabo no primeiro canal, um único cabo, para poder fechar o campo elétrico quando colocar o transdutor em contato com a pele. Aqui no caso, usarei a corrente russa, no modo sincronizado, as envoltórias Rise Decay 3 segundos, tempo on 6 segundos, tempo off 6 segundos. A frequência portadora em 50 Hz e os parâmetros do ultrassom. Como eu estou tratando uma área de pele, no caso de celulite, eu vou colocar a frequência de 3 MHz no modo contínuo e ligo a terapia combinada. Em relação ao tempo de aplicação, eu faço o cálculo, a área dividido pela era. Então, a área de aproximadamente 100 centímetros quadrados dividido por 10, que é a era do ultrassom. Então, aqui eu terei um tempo de 10 minutos de aplicação. Então, aqui eu posso utilizar o gel neutro ou então com um princípio ativo para tratar a celulite, fazendo a fonoforese. E dou Start. Ligo a intensidade da corrente russa, confortável a paciente, e ligarei também a intensidade do ultrassom de acordo com o meu objetivo. Como eu estou tratando aqui de uma celulite flácida, então por isso que eu coloquei a corrente russa. Então aqui eu fecho o campo de aplicação
com a corrente. Então, aqui no transdutor, terá a emissão da corrente russa juntamente com as ondas ultrassônicas, fechando o campo com este eletrodo. Vou realizar o tratamento no local de aplicação com o transdutor, fazendo de forma lenta até o término do tratamento. Terminando, ou então quero desligar o aparelho, aperto Start e posso tirar o transdutor. Falando em ultrassom, eu não posso esquecer que também há uma possibilidade de tratamento no meio aquático. O ultrassom do Sonopulse 2, ele tem essa capacidade. Para isso, eu colocarei o membro desejado no meio aquático, utilizarei o transdutor embaixo da água, colocarei os mesmos parâmetros no equipamento e deixarei o transdutor próximo à área, realizando também os movimentos. Então, ele tem essa possibilidade, por exemplo, em regiões de difícil acesso com o transdutor, ou então áreas irregulares. No caso que eu não consiga fazer no modo direto, farei então no meio subaquático. A terapia combinada também pode ser utilizada com ultrassom associado a uma corrente polarizada. Aqui vamos simular um tratamento de terapia combinada em região abdominal, gordura localizada na área da estética. Para isso, eu utilizarei o canal único, porém com a sua extremidade jacaré, para que eu possa utilizar o eletrodo de metal com a esponja vegetal. A esponja estará úmida, com água filtrada, próximo à região de tratamento para poder fechar o campo elétrico. Então, vou selecionar corrente polarizada, polaridade positiva ou negativa. Neste caso, eu preciso ter um gel ativo polarizado. Então, se ele for positivo, colocarei no equipamento polaridade positiva. Se ele for negativo, polaridade negativa. Quanto ao ultrassom, a frequência de 3 MHz, pois estou me referindo à gordura localizada, um tecido superficial. O modo contínuo, aqui eu quero efeito mecânico juntamente com efeito térmico. Ligo a opção terapia combinada. E o tempo de aplicação será de acordo com a área. Vamos supor que eu tenho uma área de 120 centímetros quadrados, divido pela área do equipamento de 10, e aí tenho 12 minutos de aplicação. Como estou me referindo aqui a um tratamento de corrente polarizada com ultrassom, eu vou realizar a fonoforese juntamente com a iontoforese. Então, o gel deve ter um princípio ativo e também polarizado. Nesta modalidade, sempre utilizaremos o gel com ativo. Demarquei a área de tratamento, dou o Start e aqui colocarei a intensidade da corrente polarizada. Não devemos esquecer que a corrente polarizada é uma corrente que causa um certo desconforto, comparadas com as correntes bidirecionais, então eu devo ficar atenta ao formigamento somente, não trazendo irritação à pele da minha paciente, e a intensidade do ultrassom, que aqui no caso, por ser gordura localizada, posso colocar uma intensidade alta de 2 watts por centímetro quadrado. Faço de forma lenta na região do tratamento. Aqui, este eletrodo, ele estará molhado com água filtrada e o produto ativo estará somente no transdutor, fechando aqui o campo elétrico. Então, preciso ter esse eletrodo para poder fechar o campo. A corrente, ela será emitida pelo transdutor, juntamente com as ondas ultrassônicas. Como é uma
corrente unidirecional, terá o fenômeno de eletrorrepulsão, onde o ativo da mesma polaridade será transferido para a pele. Terminando o tratamento, ou caso queira desligá-lo, aperto Stop e tiro o transdutor da região. Se caso o tempo de aplicação for superior a 6, 8 minutos, eu devo tomar cuidado com o eletrodo dispersivo, pois aqui eu posso causar uma certa irritação na pele. Para isso, eu posso mudar o eletrodo de região, de posição, tirando da superfície para que não haja esse incômodo, irritação na pele da minha paciente. Bom, o Sonopulse 2 também nos dá a oportunidade de fazer o tratamento por terapia combinada, ultrassom com a corrente alta voltagem. Nesse caso, vamos simular uma lombalgia para um tratamento analgésico. Utilizarei primeiramente o cabo específico para a terapia combinada com a corrente alta voltagem. Notem que neste canal temos dois cabos, o amarelo com extremidade vermelha, que é o eletrodo ativo, e o preto com extremidade preta, que é o eletrodo dispersivo. Para isso, eu preciso colocar o eletrodo na mesma região de tratamento. Então, como eu vou tratar esta região da lombar, colocarei o transdutor do ultrassom juntamente com o eletrodo ativo da corrente alta voltagem. E o dispersivo ficará a uma distância aproximadamente de 20 centímetros da região. Então, coloco aqui no equipamento corrente alta voltagem, modo contínuo com a polaridade negativa, a frequência modulada em 30 Hz. A minha finalidade aqui é fazer um tratamento por analgesia, por liberação de endorfina. Então, por isso, selecionei esta frequência. O ultrassom na frequência de 1 MHz, no modo contínuo, e a opção terapia combinada ligada. O tempo de aplicação será de acordo com a área em questão. Então, faço aqui uma área de 90 centímetros quadrados, divido pela era de 10 centímetros quadrados do equipamento. Tenho aqui um tempo de aplicação de 9 minutos. Vou colocar o gel neutro no cabeçote, uma quantidade suficiente para a região. Então, próximo ao eletrodo ativo, assim fecharei 2 eletrodos ativo e um terceiro dispersivo. Aqui eu terei emissão da onda ultrassônica juntamente com a corrente alta voltagem. Dou o start e a intensidade da alta voltagem, canal amarelo, de acordo com o limiar sensorial da paciente. Lembrando aqui que a emissão será em voltagem e por isso a intensidade deverá ser mais alta. E a intensidade do ultrassom, de acordo com o caso, o tratamento em questão. Faço movimentos leves, devagar, até o término do tratamento. Terminando a terapia, o ultrassom emitirá um som, cessando assim a intensidade, ou então, caso queira pausar o tratamento, aperto a tecla Stop e aí assim eu posso tirar o transdutor da minha paciente.